Amém. Glória a Deus. Boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Que ela continue sendo abundante na vida de cada um dos irmãos que estão aqui, na vida daqueles que nos acompanham pela internet, transmissão. Que maravilha, que privilégio, né? Podermos juntos como igreja adorarmos, exaltarmos o nosso Deus por meio dessas canções que marcam muito os corações, não apenas daqueles que acredito estão aqui, aqueles que estão cantando, mas que levam profundamente a uma genuína adoração ao nosso Deus. Que Deus possa continuamente estar abençoando o Ministério Vencedores por Cristo, que há tantos anos tem nos ajudado a adorar o nosso Senhor. Uma alegria muito grande poder estar aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, atendendo aí o convite da Federação de Mocidades de Pinheiros, também da moçada aqui da Igreja de Pinheiros, né, da UMP de Pinheiros, e também do Projeto Aviva São Paulo, né. Eu já tinha sido convidado a estar em outras ocasiões, não tinha sido possível antes, e dessa vez aprove ao Senhor, né, que nós pudéssemos estar aqui. Como já foi falado pelo Imbraim, meu nome é José Batista da Hora Júnior, tá? Então, eu gosto sempre de falar que é da hora mesmo, não é apelido, né? Eu sei que para muitos isso não é nome de gente, né? Mas gente. E pior, pasme, né? Eu não sou sozinho, né? Se é Júnior, significa que existe um outro da hora, né? E, por sinal, meu pai frequenta, né, bastante a igreja aqui de Pinheiros, já esteve aqui várias vezes, é amigo pessoal, particular do pastor Arival, tem muitos amigos aqui, né? Eu conversei com alguns ali, disseram, a gente lembra do Daorão, né? O Daorão, meu pai. E muitos dizem que filho de hora não é hora, é minuto, né? Então, vocês imaginam a quantidade de piadas, enfim, que eu já escutei por aí, né? As meninas da SAF, em especial, eu vejo algumas senhoras aqui. A Ana Maria, né, a presidente nacional da SAF, ela sempre me chama carinhosamente de Minutinho, né? Então, os irmãos fiquem à vontade. Eu sou bem daqui de pertinho, né? Sou de São Luís, no Maranhão, logo ali. E para mim é uma alegria realmente poder estar com os irmãos. Eu estou na função de presidente da Confederação Nacional de Mocidades, fui eleito no Congresso Nacional que aconteceu em 2014, em Palmas, no Tocantins. E o meu mandato, juntamente com outros 14 irmãos, ele vai até o ano de 2018. Né? E aprove ao Senhor que nós tivéssemos esse privilégio de servi-lo por meio da mocidade presbiteriana. Hoje estima-se que somos em torno de 70 a 80 mil jovens espalhados por todo o país. Nesse exato momento, centenas, talvez milhares de cultos estejam acontecendo em diversas partes nas mais diversas regiões do país, e tem sido gratificante poder percorrer, servir ao nosso Deus nos finais de semana, e da mesma forma que muitos aqui fazem na igreja, na sua igreja local, na sua federação, na sua sinodal, de forma voluntária, nós, enquanto Confederação Nacional, membros da CNM, né, temporariamente, também servimos de forma voluntária ao Senhor, e temos nos deleitado nele, né? Aqui nós temos também outras pessoas que já tiveram essa experiência. A Claudinha já foi vice-presidente da região Sudeste, está ali, serviu conosco na CNM 2010, 2014. É uma alegria poder revê-la, assim como outros irmãos. E tem sido realmente um privilégio, né? Eu sou casado com a Ana Flávia. A minha esposa ela não me acompanha dessa vez por 2 motivos. Primeiro, a questão de disponibilidade de verbas, né? Às vezes a gente não tem tantos recursos como a gente gostaria de poder servir mais e melhor a igreja. E também porque eu sou um papai novo, né? Minha filhinha, a princesinha Vicky, ela está aí completando quase 2 meses agora no dia 4. E logo mais o Abel, o Benjamin e a Ana Cecília também devem estar a caminho, né? Então, desde agora, eu já peço que os irmãos estejam em oração, né? Porque o leite está caro, né? A gente sabe como anda aí a situação. Mas se Deus nos abençoar, a gente quer ter a graça, né, de ter essa herança aí de 4 filhos, né? Devido às apresentações feitas, eu me congrego na Igreja Presbiteriana do Cruzeiro do Anil, igreja que hoje estou também muito feliz de poder rever o meu irmão Albevan, diácono Albevan, a Bruna, que são de São Luís do Maranhão.
estão morando aqui em São Paulo há 3 meses e estão se congregando aqui nessa igreja. Então, Ibrahim, cuida bem aí, tá? Desse casal aqui que está com a filhinha deles, a Beatriz. Um cara tecladista aí, profissional aí, Vencedores por Cristo. Pode ficar de olho também, fazendo esse comercial aí. Mas é um conterrâneo lá do Maranhão, serviu comigo na Sinodal, né? Durante 2 gestões e meia, a gente esteve percorrendo o Maranhão. E a gente se lembrava, comentando, conversando ali, de algumas histórias lá do Maranhão e do que Deus tem feito na nossa vida, né? Eu queria pedir a gentileza aos irmãos, antes de nós adentrarmos ao texto, antes de nós meditarmos nessa noite, como às vezes eu não tenho condição de abraçar e cumprimentar todo mundo, como nós cantamos aqui, que somos de fato uma família, eu queria pedir para você ficar de pé. Se você não fez isso quando adentrou, antes do culto começar, eu queria pedir a gentileza que você, em nome da Confederação Nacional de Mocidades, né, esses jovens que têm se desgastado em amor, servido ao Senhor, né, e nesse exato momento estão percorrendo aí diversas partes do país, queria que você abraçasse o seu irmão, sentindo o abraço aí da Confederação Nacional de Mocidades, o meu abraço, abrace seu irmão da direita, seu irmão da esquerda. Não fique sem abraçar ninguém, tá? Dê um abraço aí no seu irmão, da sua direita. Somos esse povo eleito do Senhor. Saia do seu lugar aí por alguns instantes. Se confraternize com seu irmão. Nós estamos aqui na presença do nosso Deus, como família do Senhor, como corpo dele. Faça isso, em nome de Jesus. Sinta o nosso abraço da Confederação Nacional de Mocidades. Muito bem, podem sentar. Nessa hora sempre tem aquele solteiro, né? Aquele varão, aquela ungida. Então, né? Aqui a gente tem irmãos de diversas igrejas. Vai que ser ungido pode estar aí, né? Eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola que o apóstolo Pedro escreve, no capítulo de número 2. 1 Pedro, capítulo de número 2. O Aviva São Paulo, como já foi mencionado aqui, está na sua 5ª semana. E por aqui já passaram diversos preletores desde a segunda-feira, com temáticas, né? Como na segunda, Reverendo Hernandes falou sobre o templo em que Deus habita. Na terça-feira, a temática foi o imperceptível caos sem Deus. Na quarta, foi falado a verdade em um mundo pluralista. Na quinta-feira, a temática foi o nome sobre todo nome. E na sexta-feira, foi falado sobre a alegria que brota da angústia. E por aqui já antecederam, além do Reverendo Hernandes, na segunda-feira, na terça-feira, nós tivemos o pastor Paulo Júnior, na quarta o pastor Jean Francesco, na quinta o Erley Rocha e ontem o Wagner Zanelato, né? E hoje, finalizando assim a 5ª semana do Avivo São Paulo, aprove ao Senhor que nós estivéssemos com o privilégio de compartilhar um pouco da palavra do Senhor sob a temática A Esperança do Peregrino. Essa é a temática que nos foi proposta e nós, com a graça do nosso bom Deus, esperamos que Deus fale aos nossos corações. Então, gostaria de convidar os irmãos a abrirem, né, a sua Bíblia, já deve estar aberta, 1 Pedro, capítulo 2, e todos aqueles que encontraram, por gentileza, diga, eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Muito bem, todo mundo já encontrou, né? Então, mesmo assentados, mas com a devida referência ao Senhor, vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Eu farei a leitura dos versículos ímpares e os irmãos dos versículos pares. Do versículo 1 do capítulo 2 até o versículo de número 12. Diz assim a epístola de Pedro. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências,
Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular, e vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Vamos orar mais uma vez. Maravilhoso Deus, amigo fiel. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder conhecer um pouco mais da família da fé que o Senhor bondosamente tem nos dado, tem nos agraciado. Pela comunhão que temos uns com os outros, porque temos livre acesso a Ti. Muito obrigado, Senhor, porque nessa noite nós já oramos, nós já exaltamos o Teu santo e bendito nome. E nessa hora, Pai, nós gostaríamos de Te pedir humildemente que o Senhor fale aos nossos corações, a cada um de nós que está aqui na Tua casa de oração. Que não seja o presbítero da hora falando de si mesmo, do seu conhecimento ou de nada de si, mas que tão somente eu seja um mero instrumento para a minha própria edificação e também dos meus irmãos. Esconde-me atrás da cruz do Senhor. Edifica cada um de nós por meio da Tua santa e bendita palavra. Não permita, Senhor, que problemas, preocupações, qualquer intempérie da vida venha a tirar o foco da Tua palavra, mas que tão somente ela possa esquadrinhar o nosso caminhar. É isso que nós choramos, Te pedimos, pela ação do Espírito Santo de Deus e com o perdão dos nossos pecados, no nome precioso e bendito de Jesus. Amém. Essa epístola de Pedro, ela foi escrita provavelmente entre 60 e 65 depois da morte de Cristo. E provavelmente Pedro já estava em Roma. Né? Alguns historiadores debatem se ele estava em Roma ou na Babilônia, já que ele faz uma referência no último capítulo da epístola. E provavelmente ele escreveu com o auxílio de Silvano, que era seu secretário naquele período. Essa epístola é uma das epístolas que credenciam ou que vem a ter aquele que ficou como conhecido, como uma identificação de Pedro, após a escrita dessa epístola, de ele ser o apóstolo da esperança, ou discípulo da esperança. E é interessante que há uma grande disparidade entre o Pedro pescador, narrado nos 4 evangelhos, e o Pedro escritor. Por cerca de 30 anos, a diferença entre o Pedro, que foi discípulo de Jesus, chamado e que caminhou com o Senhor Jesus, para esse que escreveu
essa primeira epístola. E é interessante que essa mudança ela é bem nítida. Primeiro que todos conhecem a história de Pedro. Vocês devem lembrar bem, Pedro, um pescador, alguém que era extremamente toma lá da cá, como a gente poderia utilizar no popular, alguém que era extremamente sanguíneo, que não no popular, no Maranhão, não guardava almoço para janta. Se alguém pisasse no calo dele, ele já tinha a resposta, o bate pronto. Era aquele discípulo mais ousado. E quantos diálogos a gente não lembra que Pedro teve com o Senhor Jesus? E é interessante o que o Evangelho faz na vida do apóstolo Pedro. E para a temática que nos foi proposta de trabalhar sobre a esperança do peregrino, nós escolhemos justamente isso por conta dos ensinos que a gente adquire por meio dessa epístola de Pedro. Uma das marcas que se demonstra muito claramente nessa epístola é que Pedro ele tem uma preocupação muito grande com o seu público a qual ele está endereçando essa epístola. Se você voltar a um capítulo, volte aí na sua Bíblia, observe o primeiro capítulo. Pedro se identifica como apóstolo e ele endereça essa carta àqueles que são forasteiros da dispersão. E aí ele cita para onde essa carta é endereçada. Aqueles habitantes no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. E esses irmãos, esses forasteiros, eles estavam passando por diversas perseguições. Eles estavam sofrendo calúnias, difamações. Estavam sendo humilhados por meio da própria polícia local. E Pedro ele escreve encorajando, trazendo à memória daqueles habitantes o que era o mais importante, o que ele mesmo tinha vivenciado e tinha experimentado como apóstolo de Cristo. E no capítulo 4 do livro de Atos, narra algo que começa a marcar essa intrepidez, essa ousadia de Pedro. Quando ele se apresenta juntamente com João perante o Sinédrio, Atos capítulo 4 narra isso no versículo 13, aqueles homens da lei, aqueles fariseus ficaram abismados. Como assim outrora esse pescador iletrado, falando com esse conhecimento, utilizando essas palavras, essas expressões? E eles falavam com intrepidez, com ousadia. E isso aconteceu após um profundo encontro genuíno de Pedro para com o Senhor. E a partir do momento em que ele é tido como um dos precursores, juntamente com os demais discípulos da igreja primitiva, igreja essa que cantamos nessa noite, que era um só coração, que ela crescia, se multiplicava, que contava com a simpatia de todo o povo, como é narrado lá em Atos capítulo 2, perseverando unânimes na doutrina, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor e tremor diante de Deus. E no início, vocês lembram, após a ascensão do Senhor aos céus, eram 120. Depois já começa a se multiplicar em multidão, em 5.000, em 10.000, e não podia mais se contar. E o Evangelho chegou até os confins da terra. Chegou lá no Maranhão, chegou aqui também em São Paulo. Ou vice-versa. Não sei o que é mais confim da terra, se o Maranhão ou se aqui em São Paulo. Mas o interessante é que de 12 homens, depois 120, e o Evangelho chegou até nós. E hoje nós vivemos dias em que, de fato, essa esperança ela precisa estar mais do que nunca resgatada e mantida. Essa esperança precisa ser alegre. Essa esperança precisa realmente nos motivar a caminhar. E nós, enquanto jovens da mocidade presbiteriana, nós recitamos o nosso moto. Geralmente ao final das nossas reuniões, ao final das nossas programações. Hoje vamos recitar logo mais. E qual é o nosso moto? O que ele diz? Eu acho que não é jovem que está aqui, não. Eu vi daqui alguns acima dos 35 anos, que é a idade limite da mocidade, falando com mais entusiasmo do que gente que tem 18 e 20 anos. Qual é o nosso mote da mocidade, gente? Alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor e unidos no
Esse moto que há 80 anos faz parte da vida da Mocidade Presbiteriana, desde 1936, na minha vida ele tem sido aplicado, e eu sei que na vida de muitos aqui, como de fato um lema de vida. E nessa noite eu queria trazer algo que a gente consegue extrair do texto, que é de fato essa alegria na esperança. O apóstolo Pedro, quando ele escreve essa carta, ele denota que sabia do que eles estavam passando, que eles sabiam das perseguições que eles estavam tendo, mas que ele queria desafiar esses irmãos, a qual a carta é endereçada, a terem na mente aquilo que era mais importante, a guardarem no seu coração essa esperança. E ele fala isso no versículo 3 do capítulo 1. Volte aí. Capítulo 1, versículo 3, ele diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A nossa esperança não é uma esperança que está fadada em algo que é morto. Muito pelo contrário. A nossa esperança, ela é latente, ela é real, ela é viva, ela é eficaz. E o que significa a palavra esperança? O que significa a palavra esperança? Eu sou meio inquieto, tá, gente? Desculpa. O que significa a palavra esperança? Nós estamos aqui em um culto jovem, comemorando, celebrando, tratando sobre avivamento. Esse é o propósito do Aviva São Paulo. Foi comentado acerca do início do vídeo, algo que motivou a realização dessa conferência. E o que é esperança? Quem pode falar aí? O significado da palavra esperança. É ter uma certeza, é ter uma convicção de que algo vai acontecer. É algo que você espera. O que mais? É algo que vai lhe motivar. O que mais? O que é esperança, gente? Não é possível que eu vou voltar para o Maranhão sem saber esse conceito. Vou chegar, rapaz, fui em São Paulo, o pessoal não sabia o significado da palavra esperança. A certeza de um futuro melhor, de algo que você espera. E o que significa a palavra peregrino, já que a gente está tratando de conceitos? O que significa essa palavra? É alguém que não pertence ao local. O que mais? Alguém que está sempre em movimento. O que mais? Um forasteiro. Mas existe uma diferença entre forasteiro e peregrino. Um peregrino, se você estiver caminhando, fazendo uma viagem no Nordeste, isso é muito comum. Aqui próximo de vocês também acontece algumas romarias aqui em Aparecida, existem vários peregrinos. O que é esse peregrino? Ele está andando, sim, claro, mas com que propósito? Ele anda à toa ou ele tem algo? Ele tem um objetivo. Ele é um peregrino que ele sabe que ele não pertence àquele lugar, mas que ele está perscrutando um caminho. E Pedro chama a atenção desses habitantes dessas regiões, dizendo: olha, é necessário que vocês tenham em mente, é necessário que vocês guardem nos seus corações, que vocês são peregrinos, que vocês são forasteiros. É o que ele diz desde o versículo 2. Do versículo 1, ele diz: vocês são eleitos que são forasteiros. E aí ele cita os lugares que eles estão. E por isso ele clama, ele diz: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Essa esperança em que Pedro está se referindo, essa esperança que vai nortear um conceito importante em toda essa epístola, que vem a fazer com que Pedro seja conhecido como o discípulo da esperança. Essa esperança ela vai aparecer em outras ocasiões no texto. E ela transmite justamente a ideia da confiança e da energia que procede da expectativa de uma bênção futura, com base em fatos, com base em promessa. E
se a gente parar para pensar no próprio significado, e se você buscou aí, na hora que eu fiz a pergunta, o Google, né, ou um dicionário informal que você tem aí no seu aplicativo, você vai ver que o próprio significado da palavra esperança, ele está diretamente relacionado com a fé. E fé é algo que é essencial na vida de cada um de nós, como cristãos, como seguidores de Cristo. E Pedro entendeu isso na prática, o que é ter fé. A fé é o combustível essencial para uma vida com esperança. E o que é fé? O conceito que o autor de Hebreus nos dá é que ela é... O que é, gente? Fé é a certeza? Abra sua Bíblia aí em Hebreus. Hebreus no capítulo 11. Veja aí o que é fé. E faça essa leitura bem alto, para nunca mais esquecer o conceito do que é fé. Vamos lá? Fé é o quê? Fé é uma certeza plena. É algo inegociável, é uma convicção acima de toda e qualquer dúvida. Isso é fé. É algo que não é negociável. E Pedro, quando ele escreve essa epístola, ele está justamente rebuscando em sua memória o que é esse combustível. E por isso ele está desafiando essas pessoas, esses discípulos, a igreja que teve acesso a viver com essa esperança. Até em sua mente que essa esperança ela é viva, que ela indica um caráter vivencial dessa esperança, um caráter prático. E quando ele se refere no capítulo 1, versículo 2, a forasteiro, a usar essa expressão de forasteiro, é justamente dizendo para essas pessoas, para nós que fomos agraciados, que somos co-herdeiros com Cristo e herdeiros de Deus, que nós também somos forasteiros. Que nós não pertencemos também aos lugares em que nós habitamos, que nós somos de fora. E ele não para por aí. No texto que nós lemos do capítulo 2, e nós vamos chegar lá, ele usa uma expressão no versículo 11, dizendo: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. O peregrino que tem esperança, ou a esperança que deve caminhar e nortear o peregrino, é ter a plena consciência de quem nós somos, onde estamos e qual o propósito da nossa vida. E Pedro entendeu isso de tal forma que ele desafiou os leitores dessa epístola a justamente deixar de lado, despojar, deixar de lado, deixar fora toda a maldade. Veja o texto no capítulo 2, versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade, de todo o dolo, das hipocrisias e invejas e toda a sorte de maledicências. A nossa esperança está centrada em Cristo. Deve estar centrada nesse amor que Ele é incondicional, que Ele é real. E Pedro, ele fala quando a atitude nossa de deixar de lado aquilo que é talvez até prazeroso para nós mesmos. Quando ele usa a expressão de despojando-vos, ele está se referindo a despojo. E o que é um despojo de guerra? É algo que foi conquistado, é algo que se pertence, que não é mais permitido àquele povo. Ele usa uma expressão, ele usa um termo que esses habitantes, a qual essa carta é endereçada, conheciam bem. Aquele período era um período em que o Império Romano dominava aquela região, as circunvizinhanças. Então era um povo que tinha as suas casas saqueadas, muitas das vezes as suas mulheres, as suas filhas eram levadas, eram estupradas, eram consideradas despojos de guerra. E Pedro, sabendo que eles tinham isso, que eles sabiam o que significava um despojo, ele diz: olha, aquilo que é bom para você, aquilo que você acha que é essencial para você, deixa de lado.
tira, te liberta, larga tudo isso. E aí ele fala algo que vai nortear claramente a essa esperança de forma assim indelével. No versículo 2 ele usa algo para corroborar com esse argumento, dizendo: desejai ardentemente, como um bebê recém-nascido, o genuíno leite espiritual. E aqui eu queria trabalhar um outro conceito, o conceito de ser forte na fé, que é também um dos nossos lemas. E nós cantamos aqui nessa noite com Vencedores por Cristo: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma deseja, suspira, anseia. E são canções que realmente mexem muito com a gente, mexem muito com o nosso coração. E eu fico imaginando, Senhor, o que ia ser do estado de São Paulo, se a quantidade de jovens que a gente tem, da mocidade presbiteriana do Brasil, ou de todas as denominações, cantassem isso e vivessem isso com toda a força do seu coração. Eu fico às vezes chorando com a minha esposa lá em casa, e vendo, Senhor, nós somos 80 mil jovens presbiterianos, nós somos 35% de evangélicos no nosso país, e por que tantas mazelas? Por que tanta violência, tanta corrupção? Senhor, o que está acontecendo de errado? Eu fico imaginando, irmãos, o que vai acontecer quando esse avivamento, quando esse desejo que Pedro está desafiando a cada um de nós acontecer plenamente em nossas vidas. O desejo é algo que todos nós temos, para o bem ou para o mal. E quando ele fala, ele usa, para corroborar com isso, algo que todo mundo conhece. Se não por experiência prática, por ter alguém na família. Quantos aqui são papais e mamães? Levantem a mão aí. Pode levantar sem medo. Agora eu me orgulho também, faço parte do time. E é interessante que a minha bebê vai fazer 2 meses, né? Agora dia 4. E é interessante que às vezes 2 horas da manhã, 3 horas, eu já usei essa expressão em outros locais. Às vezes eu ainda nem era pai, mas já vivia na expectativa, né, no período da gestação, de como seria. Mas quando dá 2 horas, 3 horas da manhã, que a bebê está com fome, o que ela faz? Chora. Só se for na casa de vocês, que ela só chora. Porque lá em casa, lá em São Luís do Maranhão, 2 horas da manhã, minha filha com fome, ela berra, ela esperneia, ela acorda a vizinhança inteira porque ela quer leite. E não adianta eu ir lá carregar ela, né, ficar batendo na costinha dela, não. Ela está desejando ardentemente o leite. Ela não conhece ainda a água, ela não conhece a papinha de mamão, a papinha de melancia, nada disso. O que ela conhece é leite. E ela chora, ela esperneia, ela grita, até que a sua vontade, até que o seu desejo, ele seja plenamente saciado. E Pedro, ele está dizendo, olha, da mesma forma que um bebê recém-nascido ele faz quando ele deseja um leite, vocês também têm que desejar ardentemente o genuíno leite espiritual. E eu fico imaginando que quando Pedro se refere a isso, a esse desejo ardente do nosso coração, ele não está apenas se referindo àqueles que são novos na fé, sobre a necessidade de ensiná-los, né? De dar o genuíno leite espiritual, de educá-los, não. Eu tenho para mim que Pedro está dizendo, olha, o genuíno leite espiritual é o único suficiente para o seu crescimento cristão. E ele é encontrado na palavra de Deus. Esse é o genuíno, esse é o puro leite espiritual. Você não precisa de outras coisas. Você não precisa, muitas das vezes, fazer da Bíblia um livro de autoajuda. Você precisa entender que você precisa da ajuda do alto. E às vezes a gente vê alguns locais deturpando a palavra de Deus e fazendo dela um elemento para arrecadar dinheiro, um elemento para dissociar e fazer tantas coisas, quando ela deve realmente prescrutar o nosso caminho. E ser forte na fé, ter essa esperança clara na nossa mente,
É necessário a gente aplicar em nossa realidade um conceito que às vezes a gente tem deixado de lado. E eu acho que isso é uma das causas para que esse avivamento não seja pleno, ou não chegue até nós ainda. Que é o nosso comprometimento com o Senhor. Eu fico muito preocupado quando eu vejo alguns jovens que são às vezes verdadeiras potências, que têm diversos dons, talentos no serviço do Senhor, mas que por deixarem que as suas prioridades sejam embaçadas ou camufladas por outras coisas, acabam deixando de lado o que é mais importante. Acabam esquecendo de lado do conceito que nessa terra aqui nós somos peregrinos e forasteiros. Que nessa terra aqui nosso tempo ele é muito passageiro. E algo que eu tenho desafiado, por onde Deus tem me levado, por onde Deus tem me agraciado ir, é o desafio de fazer uma conta simples. É muito bom nós darmos o dízimo das finanças, daquilo que Deus bondosamente tem nos dado. De dar 10% apenas de tudo que Deus tem dado pelo nosso trabalho, por aquilo que nós temos feito. É bênção para as nossas vidas. E eu tenho desafiado os jovens também a usar a mesma matemática e dar 10% do seu tempo para o Senhor. Cada hora. Talvez para você com esse sobrenome, talvez você consiga. Porque tu não sabe como é aqui em São Paulo. Talvez para você lá no Maranhão seja fácil dar 10% do seu dia para o Senhor. De 24 horas que tem o tempo, você dedicar mais de 2 horas para o Senhor, em oração, em leitura da palavra, se preocupando com alguém, fazendo algo. Porque tu não sabe, aqui é 5 horas da manhã da hora. Mano, aqui é 5 horas. Tem que pegar o Butantã, tem que ir lá para Itaquera, tem que pegar o metrô, a Barra Funda, e isso e aquilo. É trânsito. Quando vê, já está em cima da hora do trabalho, não tem hora de almoço, não tem intervalo, à noite já tem que ir para a faculdade, tem que fazer após o mestrado, o doutorado, porque senão o mercado de trabalho vem e me arrebata. E aí quando chego em casa eu tenho que dar atenção para minha esposa, ou para o meu filho, ou tenho que ir atrás da namorada, porque tu sabe, né? Já estou aí com 30 anos e se não casar agora... Não sei. Qual é a desculpa? Não sei. O que eu sei é que a gente tem perdido muito, irmãos, de receber aquilo que é o mais importante. E eu tenho feito esse desafio, olha, 10% do seu dia ao Senhor. Faz aí uma conta simples. Às vezes a gente bate muito no peito e se orgulha de dizer, eu tenho 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, 30 anos de igreja. Eu fui praticamente o construtor da igreja lá. O meu pai botou o tijolo, ou isso ou aquilo. E nesse período de cristão, quantas vezes você leu a carta de amor revelada ao Senhor? Uma vez de Gênesis a Apocalipse? 2 vezes? 3 vezes? 4? Quantos filhos na fé? Quantos frutos você já frutificou? Pedro estava lá quando, na última ceia do Senhor Jesus, e João narra isso de uma forma que mexe muito comigo. A partir do capítulo 13 de João, ele usa lá uma frase no começo do capítulo 13, dizendo, tendo amado os seus, amou-os até o fim. E a partir daí, João escreve essa carta já no final da sua vida. Ele, acho que relembra das últimas horas. O evangelho de João é o evangelho que João mais debruça tempo sobre narrar a experiência dos últimos dias do Senhor Jesus Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. Em relação aos demais evangelhos, é o que se atém mais a dar mais detalhes. E a partir do capítulo 13 a gente vê Jesus lá naquela ceia com seus discípulos. No capítulo 15 ele tem aquele momento em que diz, olha, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. E nós cantamos aqui também, nessa noite, sobre essa necessidade de estar na parreira. E Jesus falou, olha, aquele que está em mim e não der fruto, o que ele faz? Ele corta. E faz o quê? Lança fora. Aquele que está dando fruto, o que Jesus faz?
Ele dá uma poda. E essa poda, alguns teólogos denotam que pode ser, às vezes, algumas adversidades, algumas tribulações, algumas situações que a gente passa. E muitas das vezes a gente diz assim, da hora, mas como que eu vou ser alegre na esperança? Meu pai morreu, tu quer que eu fique sorrindo? Não é isso. A alegria na esperança é justamente a gente entender que por mais que eu enfrente adversidades, por mais que eu tenha problemas, eu tenho um Deus acima de todas as coisas. Eu preciso refletir sobre o que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 5. Quando ele fala, a partir do versículo 1, dizendo, tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também nós temos entrada pela fé a essa graça, na qual nós estamos firmes, alicerçados, e nós nos gloriamos na esperança. Nessa esperança da glória de Deus, é algo que é certo, é algo que é convicção plena, absoluta. E não somente isso, é o que diz Romanos 5, versículo 3, mas também nós nos gloriamos nas nossas tribulações, sabendo que a tribulação ela vai produzir o quê? Perseverança, a manutenção de uma atitude, por mais que esteja difícil, por mais que esteja doendo, por mais que eu não veja a saída, eu vou me manter constante. E o que a perseverança, o que a manutenção dessa atitude vai produzir? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. A paciência, a experiência, a esperança, a perseverança. Esses três elementos, eles estão interligados diretamente. E a gente precisa entender isso, queridos. E quando Pedro, ele fala sobre essa necessidade de nós desejarmos ardentemente esse genuíno leite espiritual, como um bebê recém-nascido, ele está trazendo na memória que não importa a circunstância. Não importa a circunstância, não. O que diz a música? Vale o seu amor. Não me tenham por vista, alegre estou. A marca do cristão, qual é? Como é que teus amigos lá no teu ambiente de trabalho te conhecem? Na faculdade? Onde você está? É uma pessoa carrancuda? Ou é uma pessoa que transborda? Transborda porque está cheio. Não tem como, irmãos, nós sermos fortes na fé. Não tem como, irmãos, nós termos esperança se nós não estivermos cheios. É impossível transbordar se não estiver cheio. E aí, eu já me dirigindo para finalizar, eu gostaria de trabalhar aquilo que para mim é o que é a chave. É o que vai realmente nos levar ao avivamento em São Paulo, no Brasil. O avivamento de pessoas realmente comprometidas com o Senhor. É quando a gente entender a bênção, a maravilha de ser dedicado no amor. Pedro entendeu isso de tal forma que ele aplicou, mas não foi uma atitude fácil. Pedro entendeu isso da pior forma possível. E muitos de nós conhecemos aquela frase, aquele provérbio. Alguns dizem aquele versículo que diz que aquele que não vem pelo amor... Vocês já escutaram essa expressão, não já? Aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. João capítulo 21 narra isso. Eu queria que você abrisse rapidamente a sua Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 21. Jesus tinha sido morto, tinha aparecido já uma vez aos seus discípulos, tinha aparecido já a segunda vez aos seus discípulos. Nas duas aparições, que é registrado tanto no Evangelho de João como em outros evangelhos, Pedro ele adota uma postura diferente. Pedro não está mais aquele discípulo falante, aquele discípulo que era o primeiro que falava, que se pronunciava.
Pedro agora não é registrado nenhuma fala de Pedro nas duas aparições do Senhor Jesus, quando ele estava em meio aos demais discípulos. No contexto da multidão dos demais discípulos, Pedro estava com uma postura de vergonha. E quem rouba a cena nessa aparição foi justamente Tomé, né, e acabou tendo a alcunha, né, e todos nós sabemos. Tomé disse, quando soube que o Senhor Jesus tinha aparecido, as portas trancadas, eles temerosos do jeito que estavam. Jesus aparece, a primeira coisa que Jesus diz: Pai, seja convosco. E aí os discípulos informam a Tomé a primeira vez, e Tomé diz: olha, se eu não meter o meu dedo lá onde passou o cravo, se eu não ver o lado, eu não vou acreditar. E Pedro calado. E na segunda vez o Senhor Jesus aparece e desafia Tomé a ir lá e colocar o seu dedo, e Pedro calado. Esse texto do capítulo 21 de João narra um episódio que mudou a perspectiva, já que foi falado sobre perspectivas nessa noite. Esse episódio narra a perspectiva que mudou o entendimento de Pedro. Jesus, ele aparece aos seus discípulos. Pedro não estava mais, talvez, aguentando aquela situação, aquela indefinição. E ele chega aos demais discípulos e diz assim: olha, eu vou pescar. Eu vou voltar àquilo que eu era. E Pedro vai voltar a pescar, e outros 6 discípulos dizem: nós vamos contigo. E eles passam a noite toda lá, tentando pescar no mar de Tiberíades, e nada de peixe. Já estava amanhecendo, e vem uma pessoa de longe, e depois vai se aproximando. A Bíblia registra aí esse texto em torno de 200 côvados, que dava mais ou menos, talvez, a distância daqui para aquela porta, ali de cima. E essa pessoa que eles avistam diz assim: ei, vocês têm alguma coisa aí para comer? E eles disseram: não, não temos nada. E essa pessoa de longe diz assim: ó, atira essa rede de vocês aí do lado da direita. Tem algum pescador aqui? Tem algum contador de história de pescaria? Geralmente o melhor horário para pescar é à noite. É o horário em que há silêncio, é o horário em que os peixes estão mais na superfície. E de manhã já não é um bom horário para pescar. Não apenas por conta da claridade, mas pelo balanço do mar, que já é mais intenso. E Pedro e os demais pescadores, vem uma pessoa dizendo: olha, joga a rede do lado da direita. E esse é um texto que é muito pregado, explanado, e eles obedecem. E o texto narra que eles pescaram 153 grandes peixes. E Pedro: será que é o Senhor? Será que é o Senhor? E ele estava nu, ele tem vergonha, ele se veste e ele se lança. Ele não aguentou nem o barco chegar à superfície. E quando ele chegou, ele já viu fogo, ele já viu peixe, ele já viu tudo pronto. E outrora aquela pessoa perguntou se não tinha algo. E Pedro começa de novo a reconhecer que de fato era o Senhor. E o Senhor Jesus chama Pedro para uma conversa. Após aquele momento em que Pedro teve 3 negativas, Pedro negou o Senhor Jesus por 3 vezes. Se você folhear a sua Bíblia, você vai ver, a partir do versículo 15, depois que eles comeram, Jesus vai e pergunta para Pedro se ele o amava. A primeira pergunta que Jesus faz: Pedro, tu me amas? Versículo de número 15. E Pedro responde dizendo: Senhor, tu sabes que eu te amo. A pergunta que Jesus faz, utilizando o termo grego ágape, a forma do amor é aquele amor sacrificial, no sentido: Pedro, tu me ama mais do que esses outros discípulos. Também é colocado como a pergunta: se Pedro, tu me ama mais do que todas essas coisas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Utilizando a resposta diferente ao termo grego utilizado por Jesus para definir o amor sacrificial, o amor que não mede esforços. Pedro responde dizendo: Senhor, eu te amo. Mas não é esse amor tão sacrificial. É aquele amor que na linguagem portuguesa, na linguagem brasileira, a gente iria utilizar o amor de um pai para com
um filho, ou talvez de um amor de um amigo para com um amigo. Sabe, não é aquele amor tão forte. E Jesus diz para ele, olha, apacenta os meus cordeiros. Na segunda pergunta, Jesus se dirige novamente a Pedro. Pedro, tu me amas? Utilizando novamente o termo sacrificial. E Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. E a resposta de Jesus é, pastoreia as minhas ovelhas. E a terceira pergunta que o Senhor faz novamente, Pedro, tu me amas? E Pedro fica triste, se entristece. Senhor, tu sabes de todas as coisas. E reconhece. Aí o camarada caiu do cavalo, como a gente diz. Ele reconhece que só o Senhor é Deus. E ele diz, Senhor, tu és o Todo-Poderoso, tu sabes de todas as coisas. E tu sabes que eu te amo. E a resposta do Senhor Jesus é, apacenta as minhas ovelhas. Interessante que quando preparava, procurei em diversos teólogos, em diversos livros, e todos os que eu estudei e observei foram unânimes em dizer algo. Essas três respostas do Senhor Jesus, elas devem nortear a nossa caminhada como cristãos. Nós cremos que o Senhor Jesus está em nosso meio. Amém? Nós cremos que o Senhor Jesus está aqui, vivo, ressurreto, recebendo os nossos louvores, esquadrinhando o nosso caminhar, o nosso coração. Se o nosso Senhor Jesus Cristo chegasse hoje e perguntasse para cada um de nós, Marcão, tu me amas? Ibrahim, tu me ama? Guilherme, tu me amas? Sobre todas as coisas. E usasse o nome de cada um de nós aqui. Pastor Daniel, tu me amas? Irmã Verônica, tu me amas? Usasse o nome de cada um de nós. Qual seria a nossa resposta? Sobre todas as coisas eu te amo? Sobre todas as coisas, sobre o meu trabalho, sobre aquilo que é bom para mim, sobre todas as coisas eu te amo? A resposta do Senhor Jesus Cristo seria a mesma? Então, se tu me amas, apacenta os meus cordeiros. Se tu me amas, pastoreia as minhas ovelhas. Se tu me ama, apacenta as minhas ovelhas. É interessante que a palavra apacentar, utilizada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem um sentido muito especial. Apacentar no que o Senhor Jesus Cristo está falando, não é simplesmente inspecionar o que está no pasto. Não é levar apenas o pasto a estar caminhando, se alimentando. Apacentar significa justamente a atitude de até ensinar o rebanho a se alimentar, a se nutrir. Apacentar é justamente você envidar esforços nesse sentido de que o rebanho ele cresça de forma saudável. E Jesus ele utiliza, além de apacentar, ele usa a figura do pastoreio. E todos nós conhecemos, né, o conceito. O pastor ele guia a ovelha, o pastor ele orienta o rebanho, o pastor ele canta, as suas ovelhas ouvem a sua voz e a seguem. E no tempo de Jesus, e também hoje em dia, às vezes, principalmente nessa região em que Jesus ensinava, os pastores tinham o costume de pastorearem juntos. E cada um levava o seu rebanho, e na hora de irem embora, voltar para os seus apriscos, cada um ia chamando, né, os seus cordeiros, as suas ovelhas, os seus bois, e eles iam seguindo, porque eles conheciam realmente aquela voz. Jesus ele não deu uma resposta quando Pedro disse, nas três perguntas. Ele poderia ter dito, Pedro, se tu me amas, então me adora. Pedro, se tu me amas, então dê bom testemunho. Pedro, se tu me amas, seja um bom dizimista. Pedro, se tu me amas, faça qualquer outra coisa. Não, Jesus foi muito específico. As três figuras significa, Pedro, se tu me amas, demonstra esse amor, cuidando de pessoas. Essa é a essência do cristianismo. É isso que significa ser dedicado no amor. É quanto tempo nós investimos em cuidar de pessoas.
A função da mocidade presbiteriana não é simplesmente fazer programações, organizar eventos, não. A nossa principal finalidade é cuidar de pessoas. E uma das coisas que tem me preocupado, não apenas na mocidade presbiteriana, mas no meio das nossas igrejas, é que às vezes a gente tem deixado muito de lado de cumprir com aquelas respostas que quando a gente faz a profissão de fé, a gente se compromete a fazer. De orar pelo nosso irmão, de chorar com ele, orar por ele e com ele. Às vezes, irmãos, a gente tem sido muito amigos de face a face e pouco amigo de face a face. A gente tem deixado de cultivar a amizade, o relacionamento pessoal, íntimo com os nossos irmãos, de fato e de verdade cuidar de pessoas. Foi para isso que nós fomos chamados. E quando Pedro ele escreve essa epístola, ele tinha muito isso em mente. Ele diz, olha, é necessário que vocês realmente se deixem gastar, que vocês entendam que é a prioridade da caminhada cristã. E essa prioridade é cuidar de pessoas. Como ovelhas que nós somos, nós precisamos entender e aplicar algo que por onde eu vou eu tenho falado. O conceito de que ovelha gera ovelha. Às vezes a gente transmite muito a responsabilidade da evangelização. E hoje, às vezes, a gente não tem visto sendo falado, sendo pregado sobre realmente essa necessidade. Às vezes a gente tem feito das nossas igrejas fast food. Eu conversava isso com alguns irmãos hoje. O pastor Daniel, a irmã Verônica, que me receberam em sua casa. O Guilherme também, o presidente da federação, a gente conversava sobre isso. Às vezes a gente quer ir para a igreja e quer receber tudo pronto. Uma mensagem, um louvor, terminou ali, a gente vai para a nossa casa. E a dinâmica que quando eu leio essa epístola de Pedro, eu penso e eu trago para a minha realidade, é de saber se realmente eu tenho feito o meu culto diário. Se eu tenho aplicado essas verdades de que o meu culto ele não termina quando acaba. Daqui a pouco nós vamos voltar para as nossas casas, nós vamos voltar para as nossas igrejas, nós vamos voltar para os nossos lares, mas o nosso culto ele continua lá na minha casa. O meu culto ele continua lá na universidade. O meu culto continua no ambiente de trabalho. A mesma mão que levantou e adorou ao Senhor nessa noite, não pode ser a mesma mão que vai fazer ou vai estar sendo utilizada para a prática do pecado. A mesma mão que adora, que bate palma, que diz, Senhor, eis-me aqui, não pode ser a mesma mão que é utilizada para carícias impróprias antes do casamento. O sexo antes do casamento, a masturbação, o desvio lá na hora do seu trabalho, a camuflagem no imposto de renda na hora do envio da declaração. A mesma mão que adora o Senhor não pode ser utilizada dessa forma. A mesma boca que profere canções como nós cantamos nessa noite, canções tão belas que com certeza agradam o coração do nosso Deus. E nós cantamos, quão amáveis são os teus tabernáculos, a minha alma suspira e desfalece. Eu fico imaginando, Senhor, que os nossos lábios sejam de fato esse sacerdócio real. É isso que Pedro fala na sua carta. E isso só vai acontecer quando nós formos de fato dedicados no amor, quando nós formos entronizados por esse amor de tal forma que esse amor ele não vai caber dentro do nosso coração. Esse amor ele vai precisar sair de nós mesmos. E foi essa dimensão que Pedro experimentou quando ele teve esse momento com Cristo. A gente vê um Pedro ousado, um Pedro que estava com imensa intrepidez. E às vezes é isso que eu fico pensando, Senhor, derrama esse avivamento no nosso coração. Nos dá mais fome e sede da Tua palavra, nos dá mais fome e sede de uma vida de oração, de se deleitar no Senhor, de se agradar de Ti com todo o nosso coração. E eu fico imaginando, sabe, irmãos, naquela época eram 12 homens, 120. Quantos homens e mulheres nós somos hoje? O que Deus pode fazer se Ele se agradar de nós? Foi lido o texto de Jeremias capítulo 29, versículo 11. Lá fala que se o meu povo, lá fala que Deus ele tem pensamentos ao nosso respeito de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Mas diz a condição: passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis.
Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com a metade do vosso coração, com a sobra do vosso coração, com um terço do vosso coração, com o que sobrar do WhatsApp, do Facebook, do Instagram. Não. Quando me buscardes com todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. E finalizando, 1 Pedro, capítulo 2, sobre a necessidade de nós sermos unidos no trabalho. Pedro ele vai falar algo que deve realmente alegrar o nosso coração. Ele diz que nós somos como pedras. Pedras que compõem, que fazem essa igreja. A partir do versículo 4, ele diz: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo. Todo cristão, gente, é um sacerdote santo. E esse acesso que nós temos de ter um acesso igual, imediato a Deus, servi-lo pessoalmente, interceder pelos outros, levar outros a estarem em contato com o Senhor, deve realmente nortear a nossa caminhada. Afinal, não são sacrifícios espirituais, como diz o texto, agradáveis a Deus, que Ele quer. O sacrifício principal é um coração quebrantado, compungido, sincero, conforme Davi escreve no Salmo de número 51. Esse o Senhor jamais rejeitará. Versículo 9 é um versículo que todos nós provavelmente conhecemos de cor e salteado. É aquele versículo que diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Mas nós temos uma finalidade. A finalidade de proclamar as virtudes do que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que possamos ser esses luzeiros de Deus nesse mundo, irmãos. Que possamos ter em mente a consciência que nessa terra nós somos peregrinos e forasteiros, que nós estamos emprestados aqui, que o lugar que é a nossa origem não é aqui. Reverendo Hernandes usa em um dos seus livros a expressão de que nós somos seres espirituais numa experiência carnal. Mas o mais importante é nós buscarmos se agradar do Senhor de maneira que a nossa vida, ela seja essa canção agradável a Deus. O avivamento em São Paulo, o avivamento no Brasil, ele começa quando nós de fato e de verdade aplicarmos essas verdades, buscarmos nos deleitarmos no Senhor. E a minha oração é para que a mocidade presbiteriana, para que os jovens que aqui estão, não só aqui, mas em todo o país, possam cada dia mais se deleitarem no Senhor. Entender que não dá para negociar princípios, que não existe barganha com o nosso Senhor, mas que a melhor coisa que nós podemos ter de fato e de verdade, buscarmos Ele com todo o nosso coração. Eu queria encerrar fazendo uma oração e desafiando você também a orar na sua casa, no seu lar, da forma como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, com a porta fechada. Nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele, mesmo sendo eterno, Ele se faz presente. Ele se faz perto. E Jesus diz: olha, entra no teu quarto, fecha o teu quarto, busca teu pai que está em secreto, teu pai certamente te recompensará. Eu queria desafiar você a fazer isso todos os dias na sua casa. Por onde Deus tem me levado, eu tenho desafiado os nossos irmãos, os nossos jovens, a aplicar esse desejo, de buscar o Senhor. E eu queria também desafiar os irmãos. E aqueles que puderem, nós vamos orar agora, de joelhos, que é a forma que a gente demonstra ao nosso Senhor a nossa total e única dependência dEle. Não é na força do nosso braço, não é pelo nosso muito falar, que as coisas vão acontecer. Mas a minha oração é que Deus ele possa se agradar e que nós possamos entender e aprender que os nossos passos eles são mais firmes quando a gente está de joelho. É de joelho que realmente a gente tem a melhor visão, que a gente enxerga
a vontade de Deus para as nossas vidas. Aqueles que puderem, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, amigo fiel. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado por tudo que vimos e ouvimos aqui nesse culto, Senhor, que prestamos ao Senhor. Deus, nós sabemos que nós temos tantas dificuldades, tantos entraves que às vezes impedem a nossa plena comunhão contigo. E nós cantamos, Pai, canções e palavras, proferimos tantas coisas nessa noite a Ti, que com certeza agradaram o Teu coração. E nessa noite, Pai, nós humildemente nos achegamos a Ti, como povo Teu, como essa raça eleita, como sacerdócio real, como essa nação santa, dizendo e Te pedindo, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, Pai. Deus, nós temos visto centenas e milhares de jovens, centenas e milhares de pessoas sendo tragadas pelas drogas, pela prostituição, pela violência, pela corrupção, por tantas mazelas na nossa sociedade, Senhor. E nós, como igreja Tua aqui reunidos, Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor promova no nosso coração, Pai, um desejo de cada vez mais Te buscar, cada vez mais Te adorar, com a nossa própria vida, nos deleitarmos na esperança do Senhor, e que essa esperança possa nortear a nossa caminhada. Deus, nós temos visto aqui em São Paulo tanta dificuldade, Senhor, tantas pessoas entregues ali na Cracolândia, tantas mazelas sociais. Isso está espalhado na nossa nação, Pai. E nós pedimos nessa noite que o Senhor use cada um de nós que aqui está. Cada um de nós que aqui chegou, que aqui cantou, que aqui ouviu a Tua palavra. Que possamos de fato e de verdade buscar viver cada vez mais com intensidade o Teu amor. Que o Senhor nos ajude, Senhor, nas nossas limitações quanto aos nossos afazeres diários, a buscar em primeiro lugar o Teu reino, a Tua justiça, Senhor. A buscar estabelecer o Teu reino nessa terra, a sermos boca do Senhor no nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, Pai. Reconcilia os filhos com seus pais, os pais com os filhos, os maridos com suas esposas, Senhor Deus. Ó Senhor, nos ajuda a fazer com que os nossos lábios só profiram palavras que vêm de Ti, do Teu trono de graça, e que a nossa vida seja de fato uma canção agradável ao Senhor. Nos dê mais fome e sede pela Tua palavra. Nos ajuda a ter mais desejo de ler a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a passar mais horas em oração, intercedendo uns pelos outros, intercedendo pela nossa nação, nos humilhando na Tua presença, Pai. Deus, nós cremos no poder da oração. Nós cremos que Tu és um Deus que nos escuta, que Tu és um Deus que muda perspectivas, que Tu és um Deus que acende a nossa esperança. Ó Senhor, nós como Teu povo, nós nos achegamos a Ti e pedimos humildemente, eis-nos aqui, envia-nos a nós outros. Eis-nos aqui, usa-nos como instrumentos em Tuas mãos para mudar as realidades das nossas famílias, dos nossos amigos, dos nossos conhecidos e desconhecidos. Que possamos de fato ser ovelhas que geram fruto. Que possamos de fato ser cristãos. Como um bebê recém-nascido que deseja o genuíno leite espiritual. Que possamos desejar ardentemente Te servir com tudo que há de melhor em nosso coração. Essa é a nossa oração. Esse é o nosso clamor. E que o Senhor nos ajude a diuturnamente e diariamente nos achegarmos a Ti cada vez mais em oração. Aqueles que já têm feito, que possam intensificar suas orações ao Senhor. Aqueles que têm tido dificuldade, que o Senhor nos ajude diariamente. Em nome de Jesus. Amém.